Amados, graça e paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Nessa hora de oração, nós queremos conversar com o Senhor. Converse com Deus, juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta hora de oração. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão conosco orando agora, buscando a tua face, a tua presença. Que o Senhor possa ouvir o seu clamor, a sua oração, e o Senhor possa atender seus pedidos, Senhor, aquilo que vai no seu coração. Então abençoa, Senhor, grandemente a cada um dos teus servos e prepara-nos, Senhor, para estarmos aqui nesses poucos momentos na tua presença. O Senhor seja exaltado e glorificado para sempre. Tu és o nosso Deus, o grande Deus de toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Seja bem-vindo. No nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar um texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E ele diz assim no verso 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes os homens já das suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus, ele ensina a orar, não exatamente como está aqui assim como uma fórmula, mas ensina-nos que é muito importante orar ao nosso Deus, orar ao Senhor, colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas petições. Nós precisamos ter uma vida de oração. Às vezes nós nos descuidamos da parte da oração, então reclamamos de uma coisa, de outra, ficamos nos debatendo, como um peixe fora d'água, sendo que a solução ela se dá através da oração. Então nós precisamos orar ao Senhor, como diz aqui no texto todo, como nós devemos fazer, entrar no nosso quarto, dobrar nosso joelho e conversar com o Senhor sobre a nossa vida e o que está na nossa volta. Fica conosco, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Você não sabe? Cante conosco, aprenda esse hino. Quando você estiver orando, você pode usá-lo nos momentos que você estiver conversando com o Senhor, cantar esse hino. Aprenda, cante conosco em nome de Jesus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia a calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Ao meio-dia, e aí quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembras bem sãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares
deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Amém, Jesus. Temos que vigiar e orar em nome de Jesus.
Amados, graça e paz, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 39 até o verso 45, quando Jesus está no Getsemane e Jesus está aqui junto com os discípulos. E diz assim no verso 39, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus, aonde o Senhor Jesus, ele está de uma maneira toda especial. Jesus está orando, faltam apenas alguns momentos para que Jesus entregasse a sua vida pelos nossos pecados. E esse texto ele está em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, com algumas diferenças entre um outro, cada um contando a sua visão, né, sobre o acontecido com o Senhor Jesus. E o texto de Lucas, ele fala para não entrares, oreis para que não entreis em tentação. Então a oração, ela é muito importante para que a gente não entre pelo caminho errado, né? A oração nos preserva por demais, por isso nós precisamos aprender a orar. Jesus orou e voltou 3 vezes e os achou dormindo. Então Jesus ele leva Pedro, Tiago e João para o Getsemane, né? Getsemane significa prensa de azeite, aonde aquele lugar Jesus ele costumava orar, e essa ocasião foi uma ocasião muito difícil, que era um momento de decisão, aonde ele foi ali, que ele sabia, Jesus sabia que estava para beber o cálice da ira divina contra o pecado. Então tudo aquilo que estava o homem oprimido, o homem sendo destruído pelo pecado, sendo levado para o inferno, estava culminando ali com Jesus, uma batalha de oração, onde Jesus ele diz para o Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lá em Hebreus 9, 28, diz que ele carregou o pecado de muitos. Jesus, ele carregou, como estava em Isaías profetizado, em Hebreus está dizendo que ele carregou o pecado de muitos. Em Hebreus 4,15 diz que Jesus enfrentou tudo sem pecado, todo tipo de tentação, mas não cedeu a nenhuma delas, pois ele orava constantemente. Então o grande segredo de Jesus, irmãos, nada mais era que a oração. Jesus ele orava para passar pelos processos. Então ele queria que os discípulos aprendessem também, como ele diz no texto aqui, aprender a orar para não entrar em tentação. Entrar em tentação é uma coisa muito complicada, né? Olha que coisa interessante isso daqui. No texto Jesus diz, oreis para que não entreis em tentação. Ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que coisa que Jesus diz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está pedindo para que eles orem, pedindo para nós orarmos, e como diz lá no começo quando nós lemos, né, é muito importante o momento de oração, de busca da presença de Deus, para que o inimigo não nos tente, né, naquilo que está dentro do nosso coração. Esse é o grande problema, que o pecado ele está dentro do nosso coração. Se nós não orarmos e não combatermos os nossos desejos, as nossas vontades em oração, nós podemos ser levados num processo de derrota e de destruição
espiritual. Então, na verdade, amados, o que é a tentação? Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao 15, Tiago, o irmão de Jesus, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha só o que Tiago está escrevendo para nós aqui. Como é importante, amados, nós estarmos assim atentos àquilo que Deus está falando, porque, irmãos, é muito importante nós guardarmos a palavra de Deus, que a tentação ela é alguma coisa que vem, que ela pode vir acontecendo, mas ela está em nós. Está o nosso desejo de fazer as coisas erradas. E ele fala sobre a origem do pecado, né? Então, resumindo, o que Tiago diz é o seguinte: somos atraídos pela nossa própria cobiça, ou seja, pelo nosso próprio desejo. O desejo que está no nosso coração. Então, para que é a oração? Para que você vença os seus desejos. Desejo maligno, desejo de traição, desejo de tantas coisas, né, que estão à nossa volta, tentando nos sucumbir. Jesus diz: orai para vencer a tentação. Então, temos que orar para vencer a tentação. Então, só você mesmo pode orar e vencer a tentação. O pecado ele é um processo. Ele vai acontecendo. Temos que orar para interromper o processo, para que esse processo ele saia do nosso coração. Então ele é um processo, ele vai acontecendo. Então ele vai acontecendo, se nós não orarmos, se nós não combatermos, não paralisarmos esse sistema dentro de nós, daqui a pouco estamos fazendo coisas inacreditáveis, porque não vigiamos em oração, não entregamos para o Senhor os desejos do nosso coração, e isso vai acontecendo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, no verso de número 5. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós precisamos ver algo estranho no nosso coração, pensamento de grandeza, qualquer tipo de pensamento. Não quero qualificar aqui esse ou aquela situação, mas qualquer pensamento estranho, ou de grandeza, ou de pequenez, ou de, qualquer tipo de pensamento que coloca você em perigo, você deve levar cativo a obediência a Cristo Jesus, ou seja, através da oração. Tudo aquilo que quer te enganar, nós devemos entregar ao Senhor, aos pés do Senhor, em oração. Como é importante, irmãos, tudo isso. Como é importante esse cuidado nosso, né? Orai para que não entreis em tentação, Jesus diz. Então são os pensamentos que vêm sobre a nossa vida, pensamentos que nos distanciam de Deus, que nos levam para perto do pecado. Então vem aquele pensamento de estranho sobre a nossa vida, devemos correr logo aos pés do Senhor e entregar em oração ao Senhor para que esse pensamento seja vencido através da oração, porque Deus ele pode tirar isso da nossa mente, tirar esse desejo maligno que está se encravando, que está forte dentro de nós, e podemos cometer um erro gravíssimo durante a nossa vida, porque nós não levamos em oração. Olha só o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas as coisas que contaminam o homem. É o que Jesus diz. Então, o nosso coração ele está propenso, amados, propenso a errar. Se nós não vigiarmos em oração, colocarmos no altar de Deus os nossos pensamentos, vem um pensamento meio estranho,
vai lá e corre no altar, entrega ele aos pés do Senhor, para que ele não cresça, para que esse pensamento não progrida, para que esse pensamento não domine o seu coração. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, no verso 13. E não nos deixe cair em tentação, ou seja, na oração. Quando nós orarmos, temos que pedir para o Senhor, para nós não cairmos em tentação. Cair, ou seja, aquilo está começando a acontecer, para que ele não conclua e não se torne realmente um pecado. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, diz o texto aqui. Então, eu não sei quais são os seus pensamentos, por onde eles estão te levando. Eu não sei se os seus pensamentos estão te levando a coisas estranhas, mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, orar com você. Quero orar pela tua vida, para que você não vá por esse caminho, mas que tenha forças suficientes para entregar para o Senhor esses pensamentos que estão te levando à destruição. Talvez está te levando numa direção que pode destruir você, sua família, sua fé, sabe? Derrotar realmente a sua vida. Alguém que pode estar falando ao teu coração, algo que você está assistindo, vendo, ouvindo, alguém está te levando numa direção errada e você não está vigiando, não está orando para ver se é Deus que está falando, porque às vezes as pessoas estão falando, mas não é Deus quem está falando, e aí a pessoa é enganada pelo seu próprio coração. Aí ele já tem aquele desejo no interior dele que precisa ser dominado pela oração, e aí é um incentivo a isso, aí então ele vai e destrói toda a sua história, porque não vigiou nem orou. Jesus, será que você não pode vigiar? Você quer uma hora comigo? Então Jesus, ele está nos convidando a orar para vencermos as nossas tentações. Às vezes é uma coisa muito forte, e se você não orar, você pode destruir toda a sua vida. Então, que o Senhor te guarde nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por cada vida que agora está ouvindo essa ministração, que o Teu Espírito Santo os conduza, Senhor, a toda a verdade, que eles sejam guardados nesse momento, Senhor, meu Deus, de adversidade, nesse momento de tentação, nesse momento de dificuldade. Às vezes, Senhor, nós pensamos que os pensamentos vêm de fora, mas está dentro do nosso coração, Senhor, os pensamentos malignos, que eles sejam dominados pelo Teu Espírito Santo. Nós levamos agora todo pensamento maligno, todo pensamento das trevas, todo pensamento de morte, de destruição, todo pensamento estranho, nós levamos agora cativo aos pés do Senhor Jesus. Entregamos todos nas Tuas mãos agora, para que essa pessoa, Senhor, seja vitoriosa, para que esse irmão, essa irmã, Senhor, ele tire do seu coração, Senhor, esses pensamentos. Ele jogue, Senhor, meu Deus, lá no Teu altar, para que o Senhor destrua esses pensamentos das trevas, pensamentos, Senhor, Pai querido, destrutivos pensamentos que trazem consigo, Senhor, meu Deus, o mal, a destruição. Mas então abençoa os Teus servos. Nesse momento, Senhor, eles têm força para vencer a tentação através da oração, entregando aos pés de Cristo todo pensamento estranho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você tenha força, tenha graça para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o mal, vencer a si mesmo. Você precisa vencer a sua própria vontade. E o Senhor seja exaltado para sempre. Fica com Deus, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração e receba a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus que excede todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, seja com o teu coração, hoje para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Receba o meu abraço, a alegria do Senhor seja contigo, que o Senhor te fortaleça, te abençoe. Sábado de manhã na oração e domingo, grande culto na palavra de Deus, no grande templo, e o Senhor seja exaltado para sempre. Deus seja contigo, receba o nosso forte abraço, nosso carinho. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.